Seja bem-vindo ao Enad Experience, o seu guia rápido, direto e sem enrolação para mandar bem no Enad. Aqui, estudar é experiência, não obrigação. Hoje, a gente vai mergulhar fundo aqui no Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. Vamos usar os materiais que a gente analisou para entender o que ele é, onde ele falha e por que isso tudo, né, é tão importante para a prova do Enad. A ideia é clarear mesmo os pontos-chave. Preparados? Vamos lá. Para a gente começar, o que é exatamente o IDH? Ele veio para ser algo diferente de só olhar o PIB per capita, certo? Exatamente. O PIB per capita, ele mostra a riqueza média, mas assim, ignora um monte de coisa importante, né? Tipo a distribuição dessa riqueza, né? Isso. E acesso à saúde, educação, direitos humanos, essas coisas. O IDH, que surgiu lá no início dos anos 90, proposto pelo Mahbub ul-Haq, junto com o PNUD, né, o programa da ONU, ele tenta dar uma visão mais completa do bem-estar. Basicamente, ele foca em três coisas: viver bastante e com saúde, ter acesso a conhecimento, né, educação, e ter recurso para viver com dignidade, que é a parte da renda. E pelo que eu vi nos textos, ele não ficou parado no tempo, né? Como é que ele evoluiu, tiveram umas mudanças importantes no cálculo, parece. Sim, o cálculo mudou. Uma mudança bem grande foi em 2010. Antes usavam média aritmética simples. Ah, somava tudo e dividia por 3, basicamente. Isso, mas aí passaram para média geométrica, e isso, na prática, faz uma diferença enorme. Como assim? Porque com a média geométrica, se um país vai muito mal em uma das áreas, tipo educação, isso puxa a nota geral para baixo com muito mais força. Não dá mais para compensar totalmente um desastre na saúde só com muito dinheiro, sacou? E também atualizaram os indicadores, né? Para educação, por exemplo, e como medem a renda, usando o PNB per capita e aplicando o logaritmo para diminuir o peso de rendas muito altas. Falando nessas mudanças, um ponto que os textos batem bastante é como o Brasil ficou meio instável nos rankings do IDH ao longo dos anos. Isso tem a ver com essas mudanças? Tem tudo a ver. Essa flutuação do Brasil, às vezes subindo muito, às vezes caindo, muitas vezes foi reflexo direto dessas alterações na metodologia. Especialmente as mudanças no cálculo da renda, tipo como ajustar pela paridade do poder de compra, a tal da PPC, ou quando colocaram limites máximos e mínimos. Ah, entendi. Então não era necessariamente que a saúde ou a educação no Brasil melhoravam ou pioravam da noite para o dia. Exato, essas coisas estruturais, saúde, educação, elas mudam mais devagar, né? Mas aí mudava a fórmula do IDH e a posição do Brasil no ranking dava um pulo ou uma queda que não refletia diretamente uma mudança tão rápida assim na vida das pessoas. Complicado, né? Com certeza. Então, apesar de ser uma ferramenta super conhecida, o IDH não é perfeito. Quais são as principais críticas que os materiais levantam? Olha, perfeito ele não é mesmo e as críticas são importantes. Primeiro, essa coisa de dar peso igual, um terço para a saúde, um terço para a educação, um terço para a renda, é meio arbitrário, né? Por que um terço para cada? Não tem uma justificativa teórica muito forte para isso. Faz sentido. Que mais? Outra coisa é que ele mistura indicadores que são meio diferentes na natureza. Tipo, ele junta taxa de alfabetização de adultos, que é um estoque de conhecimento acumulado ao longo do tempo, com taxa de matrícula escolar, que é um fluxo, algo que acontece naquele ano. Ou o PIB per capita, que também é um fluxo anual. E a questão da média, né? Que você já mencionou. Essa é talvez a crítica mais forte. O IDH é uma média para o país inteiro, ele esconde totalmente as desigualdades internas. Um país pode ter um IDH até que bom, mas com uma diferença brutal entre ricos e pobres. Ou entre regiões, ou entre grupos raciais, por exemplo. E isso complica na hora de usar o IDH para pensar em política pública, imagina. Muito. Porque pensa bem, 2 municípios podem ter exatamente o mesmo valor de IDH, mas um pode estar precisando desesperadamente de investimento em saneamento básico, enquanto o outro precisa de creche ou de ações para combater a pobreza infantil. Se o gestor olha só para o número do IDH, ele pode acabar tomando decisões que não atacam os problemas mais urgentes daquela comunidade específica. Os textos até mostram exemplos disso, onde o ranking do IDH não batia com as necessidades reais em áreas críticas. Que interessante, essa desconexão. E um dos textos até propõe uma coisa diferente, né? Olhar para a eficiência.
Como funciona isso? Ah, sim. A ideia ali é que o IDH tradicional só mostra o resultado final, né? O nível de saúde, educação, renda que o país atingiu. Mas ele não diz nada sobre o quão bem o país usou os recursos para chegar lá. Tipo, quanto gastou para conseguir aquele resultado? Exatamente. Um país pode ter um IDH alto, mas gastando horrores, sendo pouco eficiente. Outro pode conseguir um resultado parecido gastando bem menos, sendo mais eficiente. Aí esse estudo propõe o IDH eficiente, o IDHE. Eles usam uma técnica estatística chamada análise envoltória de dados, DE, para tentar medir essa eficiência. Basicamente, compara como os países transformam gastos em saúde e educação nos resultados que compõem o IDH, ajustando também pela desigualdade, usando o índice de Gini. E aí, como o Brasil ficou na foto, nesse estudo de eficiência? Então, nesse estudo específico que propôs o IDHE, o Brasil apareceu com níveis bem baixos de eficiência. Gastava relativamente bastante em saúde e educação, mas os resultados não eram tão bons quanto os de outros países com gastos parecidos ou até menores. Nossa. Isso fez o Brasil perder muitas posições no ranking quando ajustaram pela eficiência. Mostra que não adianta só jogar dinheiro, né? Precisa gerenciar bem, gastar com inteligência. E toda essa lógica, essas críticas, a questão da eficiência, tudo isso vale também para o IDH municipal, o IDHM, que a gente usa aqui no Brasil? Vale totalmente. O IDHM foi uma adaptação importante, usando dados dos nossos censos para calcular o índice para os municípios. Ele até virou lei, né, para orientar políticas públicas locais. E tem pesquisas, como uma que os textos citam sobre o Paraná, tentando entender quais fatores municipais, tipo gastos específicos em saúde, educação, receita de impostos, influenciam mais o IDHM. A ideia é ajudar os gestores. Mas as limitações continuam as mesmas, né? Há médias contendo desigualdade dentro do município. Exatamente as mesmas. O IDHM também é uma média. Pode ter um bairro super desenvolvido e outro completamente esquecido no mesmo município e o IDHM vai dar um número só. Mistura indicadores e usar só ele para decidir onde investir pode ser bem problemático. Vimos exemplos onde o ranking do IDHM não tinha nada a ver com onde a população mais precisava de água tratada ou de combate à desnutrição infantil. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo isso pensando no pessoal que está estudando para o ENAD, o que é essencial levar dessa nossa conversa sobre o IDH? Olha, para o ENAD, eu acho que o fundamental é sacar algumas coisas. Primeiro, o que está por trás do IDH. Essa ideia de desenvolvimento humano para além da grana, focando em vida longa e saudável, educação e padrão de vida digno. Certo. Segundo, entender a lógica básica de como ele é calculado e, principalmente, que ele mudou ao longo do tempo e como essas mudanças metodológicas podem distorcer as comparações e os rankings. Terceiro, ter na ponta da língua as críticas principais. O peso arbitrário, o fato de ser uma média que esconde desigualdade, misturar indicadores diferentes, ser sensível à metodologia. A questão da eficiência também, né? Isso, quarto ponto. Essa noção de que não basta ter recurso, tem que usar bem, a tal da eficiência na gestão. E por último, e talvez o mais importante para o INAD, é desenvolver um olhar crítico sobre como esses índices, tipo IDH e IDHM, são usados e às vezes mal usados para fazer e avaliar a política pública no Brasil. Não é aceitar um número de cara, mas questionar como ele foi construído e o que ele realmente significa naquele contexto. Perfeito. E fica então a nossa reflexão final aqui. Pensando em todas essas limitações e na força que o IDH tem no debate, como é que a gente poderia criar ou usar outras métricas, talvez? Métricas que mostrassem melhor o progresso real e as necessidades tão diversas das comunidades no Brasil para a gente ir além desse número único. Fica aí para pensar. Encerramos mais um episódio do ENAD Experience. Continue sua jornada de estudos com disciplina e propósito. Até breve.